Próximo princípio, princípio do não confisco. Artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. O que nós temos pelo princípio do não confisco? O tributo não pode ter efeito confiscatório. Isso quer dizer o quê? O tributo não pode ser tão caro de modo a inviabilizar o direito de propriedade. Vocês já pensaram ter que pagar, por exemplo, 70% do valor do seu carro de IPVA? Isso inviabilizaria, com certeza, você ter um carro. Então, o tributo ele não pode ter efeito confiscatório. Ele não pode ser tão caro que inviabilize o seu direito de propriedade. Ora, Josi, então diga aí, que eu já vou anotar, que eu estou super aqui ansioso para anotar, qual é essa alíquota que eu vou olhar e vou dizer que o tributo tem efeito confiscatório. No Brasil, a gente não tem um conceito objetivo do não confisco. Diferentemente do que acontece em outros países, a exemplo da Argentina, que o tributo superior a 33% da renda é considerado confiscatório. Então, no Brasil, a gente não tem esse efeito confiscatório. Como é que você sabe, então, se o tributo fere ou não confisco? É pelo Poder Judiciário, que ele vai olhar para o total da carga tributária exigida pela mesma pessoa. Então, ele vai olhar para o total da carga tributária exigida pela mesma pessoa, considerando o que levou aquela carga, né? A questão até econômica, política, financeira, pelo qual o país está passando. Aí, depois que o Poder Judiciário olha para o total daquela carga tributária, que ele vai poder dizer se o tributo tem ou não o efeito confiscatório. A exemplo, acredito que eu falei para vocês, quando o Collor tinha assumido o governo, que eles chamam de carroças nossos carros, ele reduziu a alíquota do imposto de importação para que todos pudessem importar veículo, só que isso quase quebrou a indústria automobilística nacional. Então, ele teve que majorar essas alíquotas, porque os empresários falaram para ele, por tudo que é mais sagrado, você dá um jeito nisso, senão você vai quebrar a indústria automobilística nacional. E aí, o que o Collor teve que fazer? Ele teve que majorar. Para vocês terem ideia, tivemos uma época em que a alíquota foi para 250%. Então, quem importava um veículo tinha que pagar 250% de imposto de importação. Muitos podem olhar e falar, olha, então 250% é um tributo confiscatório. Mas o Supremo não considerou um tributo confiscatório, porque olhou para o total da carga tributária exigida pela mesma pessoa, pela União, e analisou também esse contexto pelo qual teria que ser cobrada uma alíquota tão elevada, sob pena de quebrar a indústria automobilística nacional, milhares de pessoas serem mandadas embora. Então, tem tudo isso que vai ser analisado. Mas, Josi, como que eu vou fazer isso na prova? Bom, o que pode cair relacionado ao princípio do não confisco? 2 pontos bem relevantes, tá? O primeiro deles, como o artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal menciona que o tributo não pode ter efeito confiscatório, a pergunta de taxa de prova de concurso é, e a multa tributária? A multa tributária pode ter efeito confiscatório? E a resposta é não. O Supremo já analisou, e o Supremo disse que não pode ter efeito confiscatório a multa tributária. A multa, ela também segue ao princípio do não confisco. Na hora de estabelecer uma multa, ela tem que aqui respeitar os princípios do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade. Esses princípios deverão ser observados. O segundo ponto, tá, ainda envolvendo o princípio do não confisco, é que eu disse a vocês que até hoje nós não temos um conceito objetivo do princípio do não confisco, de qual valor que eu vou considerar que fere ao não confisco. Isso para o tributo. Porque para a multa tributária, o Supremo Tribunal Federal tem adotado, e a nossa banca tem seguido, que a multa tributária ela não pode ser superior a 100% do valor da obrigação tributária. Se a multa tributária for superior a 100% do valor da obrigação tributária, aí ela será considerada confiscatória. Tá certo? Então, cuidado com isso.
Próximo princípio. Se alguém tiver dúvida, vai perguntando. Eu estou olhando aqui. É um olho em vocês e um olho aqui no chat para ver se vocês têm dúvidas.